Gente, tô gravando meu segundo vídeo, então a cara é a mesma e o cenário é o mesmo. Vocês me desculpem, mas acho que o importante é o conteúdo do vídeo, né? Vou fazer esse vídeo pra falar do inglês, que é o meu objetivo aqui na New Zealand. Bom, gente, é o seguinte. No Brasil, eu nunca tinha feito um curso de inglês, sabe? Um curso mesmo, desses que tem no Brasil. Eu tive inglês na escola, que é aquele inglês que vocês sabem do jeito que é. E quando eu entrei para aviação, eu peguei um professor particular de inglês e estudei uns 3 meses, mas focado em passar em entrevista de aviação. Então, eu nunca tive aquele curso de inglês no Brasil. Só que o brasileiro tem uma facilidade com o inglês porque a gente cresce ouvindo muita coisa em inglês, a gente assiste muito filme americano. Eu sempre gostei de assistir filme com legenda, não dublado, então isso ajuda um pouquinho. Um pouquinho. Então, assim, quando eu vim pra cá, eu acho muito engraçado que toda vez. Hoje eu acho engraçado que toda vez que eu falo com alguém que tá vindo ou com alguém que tá no Brasil, com algum brasileiro, sobre inglês, a pessoa fala assim pra mim, que era a mesma coisa que eu falava. Eu pergunto, você fala inglês? A pessoa fala, eu não falo, mas eu consigo me virar. Lê do engano, gente. Não dá. Só quando você chega aqui, que você percebe que eu sei me virar, não sabe, É engraçado que hoje, se há 7, 8 meses atrás, antes de eu vir pra cá, me perguntasse, Marla, você fala inglês? Eu dizia, eu não falo inglês, mas eu consigo me virar. Gente, quando eu cheguei aqui, no meu primeiro mês, eu praticamente não abri minha boca. Eu morava numa homestay com o Rafa e a família era muito legal, os pais eram muito legais, mas eu não conseguia conversar, eu não conseguia manter uma conversa de 2 minutos. Acho até que a mãe pensou que eu era, sei lá, chata, antipática, ou que não tinha gostado dela, porque eu não conseguia conversar com ela. E aí eu tinha comprado do Brasil um curso de 14 semanas. Eu não tive muita sorte no meu curso de inglês aqui, infelizmente. A escola era boa, só que eu dei azar, né, má sorte de cair numa sala só com brasileiro. Na minha sala, quando eu cheguei na minha sala, se não me falha a minha memória, eram 17 alunos e 15 brasileiros. Então isso foi muito prejudicial para o meu inglês, porque é inevitável você falar português, por mais que você fale, tente, não vão falar português. Tem alguns momentos que é inevitável. Isso me prejudicou muito no começo. Eu acho que o meu inglês poderia ter desenvolvido muito mais rápido se eu tivesse estudado com menos brasileiros, ou nenhum, ou pelo menos com brasileiros que tentassem, no mínimo, não falar, tentassem ao máximo não falar português. Então isso me prejudicou bastante. Quando eu terminei o curso de inglês, depois de 14 semanas, sinceramente, eu achei que a minha evolução foi muito pequena. Foi importante ter essa base, sim, mas eu sabe, eu não estava me sentindo dizer, nossa, eu tô aqui em outro país, só tudo é inglês em volta de mim. Eu achei que com 3 meses e meio, quase 4 meses, meu inglês iria dar um salto, mas não tinha dado. Apesar de eu ter feito um livro inteiro na escola. Quando eu cheguei na escola, a gente faz uma avaliação para ver o teu nível de inglês, para ver em qual turma você vai entrar. E eles me colocaram no pré-intermediate, né, um pré-intermediário. Mas enfim, tudo bem. Estudei o pré-intermediário, terminei o livro. Teoricamente, quando eu acabei o curso, eu teria ido para o intermediário. Só que aí eu tive que sair da New Zealand, toda essa história que vocês sabem, e quando eu voltei pra cá, eu não tô como turista, não tô estudando mais. Só que o que aconteceu? A gente veio morar num backpacker, porque naquela confusão toda, entregamos casa, tudo, a gente acabou vindo morar num backpacker. E hoje eu não pago aqui no backpacker, inclusive estou aqui no backpacker, no meu quarto. Eu não pago backpacker, mas eu limpo as cozinhas daqui pra não precisar pagar. Eu limpava os toilettes, os showers, e agora eu limpo a cozinha para não precisar pagar acomodação. Porque quando eu voltei com muito pouco dinheiro e eu precisava economizar, e hospedagem era uma coisa que eu gastava muito.
que acho que o Rafa pagava 340 por semana para nós dois. Então aqui eu não pago, isso me salva muito dinheiro, mas eu tenho que trabalhar em troca de hospedagem. Mas enfim, o que acontece? Quando eu vim pra cá, dia 21 de dezembro, quando eu entrei na New Zealand de novo, no Backpacker, aqui são todos viajantes, são todos estudantes, são pessoas que estão com objetivos parecidos com o meu. Então aqui eu só falo inglês. Aqui eu só falo inglês. Eu falo inglês o dia todo, todos os dias. Coisa que não acontecia antes. Mesmo estando na escola, isso não estava acontecendo. Eu trabalhava com brasileira, falava português o dia inteiro e ainda na escola falava português porque só tinha aluno. Aí acabava fazendo churrasco com eles e festa com eles e era só português. Eu sei que é chato, gente, falar isso. Porque quando falavam pra mim, eu falava, eu sei. Mas é uma verdade. Eu tô vivendo isso, então eu tenho que compartilhar com vocês. Não dá pra andar com brasileiro, gente. Não dá. Isso prejudica, atrasa. Não, digamos assim, você vai aprender. Mas o que você iria aprender em 3 meses, você vai demorar 6, talvez mais pra você aprender. É muito importante você fazer amizades aqui. Hoje aqui no Backpacker, eu tô aqui no Backpacker tem 2 meses e pouquinho, 20 de dezembro, janeiro, fevereiro, pouquinho mais de 2 meses. E o meu inglês simplesmente deu um salto absurdo. Eu não consigo dizer pra vocês o tamanho do salto do meu inglês. Mas aqui eu não ando com brasileiro. Tinha a Débora, beijo Débora, saudade, que era uma brasileira que a gente dividia o mesmo quarto. Mas quando a gente estava junto com outras pessoas, tentava falar só inglês, porque ela fazia isso. Principalmente se tinha com outras pessoas. E também a gente corria muito, ela trabalhava, eu estudava, então a gente não conseguia ficar muito tempo junta falando português. Hoje eu só ando com pessoas que falam inglês e principalmente o melhor é você andar com pessoas que falam inglês como primeira língua. Tudo bem, você acaba fazendo amizade com estudantes, né, que também estão aprendendo, só que aí você não pega muito vocabulário, porque quem está estudando tem sempre usa muitas mesmas palavras, o mesmo vocabulário, porque ainda está aprendendo, isso é normal. Então você acaba que não evolui muito. Agora, se você começar a andar com pessoas que a sua primeira língua é inglês, nossa, gente, faz muita diferença. Você não vai entender tudo, você vai ter que perguntar, eles vão rir da sua cara. Tem vários momentos que eu falo coisas erradas, eles dão risada, eles brincam, mas é normal, faz parte da evolução. Mas eu queria dizer pra vocês que estudar é importante quando vocês vêm pra cá, mas tenta não falar português. Tenta não ouvir muita música brasileira, se possível. Tenta escutar música em inglês, tenta ver filme. Aqui no Backpacker tem uma televisão que passa filme o dia inteiro, tem Netflix. E é só legenda em inglês, óbvio. Nem tem opção português. Então, às vezes eu sento ali e assisto um filme, 2 filmes com legenda. Além do áudio, com legenda em inglês, porque eu ainda preciso da legenda. Porque às vezes eu não consigo entender só de ouvido. Mas eu queria dizer pra vocês que andar com pessoas que falam inglês foi melhor pra mim do que a escola. Eu peço pra eles, se eu falar errado, pode me corrigir. Se eu falar qualquer coisa, a pronúncia, no meu ponto de vista, a pronúncia é importante, mas o importante é você se fazer entender. Sabe, se você fala water, ou water, mas a pessoa entende que você está querendo falar água, o objetivo da língua é fazer-se entender, de qualquer língua. Então, se você consegue se comunicar, consegue entender, consegue manter uma conversa, eu acho que é válido, independente se a tua pronúncia é um pouco diferente. Olha o tamanho do Brasil. Quem mora no sul, quem mora no norte, às vezes nem parece que fala a mesma língua, porque existe a diferença de sotaque. E isso pra mim não tem problema nenhum. Eu não vejo que você tem que ter uma pronúncia impecável. Não. Você tem que se fazer entender. Você tem que saber se comunicar, saber ter essa troca. Mas é isso, gente. Hoje eu fiz algumas entrevistas aqui pra testar o meu inglês e graças a Deus eu fui bem. Eu consigo conversar com as pessoas, eu consigo ficar um dia inteiro com pessoas que é a primeira língua que falam inglês e claro que às vezes eu não entendo tudo, se falam muito rápido ou se usam muita gíria. Eu não entendo, mas o pessoal aqui é muito educado e quando eles sabem que você está aprendendo, eles costumam usar um inglês mais limpo, mais claro, para que você consiga participar. Isso é maravilhoso. Então, eu queria dizer pra vocês que vale muito a pena. Eu acho que no Brasil, pra eu estar no nível que eu tô hoje de inglês, eu acho que eu teria que ter estudado
sei lá, gente, mais de um ano pra estar no nível que eu tô hoje. Eu não sei dizer pra vocês se é intermediário, pré-intermediário, eu não sei dizer. Eu não tenho esse nível. Mas eu consigo conversar, eu consigo sair com essas pessoas, eu consigo ir pra uma festa e ficar o dia inteiro com essas pessoas conversando, consigo brincar, consigo rir, consigo entender. E isso pra mim é uma vitória. Não é fácil estar aqui. Não é fácil, gente. Intercâmbio é 8 e 80, assim, pra mim. Tem momentos que eu quero ir embora, que eu tô cansada, que eu quero ir embora. Só que tem outros momentos que eu falo, caramba, olha o que eu já aprendi, olha o que eu evoluí. Não é só inglês, intercâmbio. Intercâmbio é amadurecimento pessoal. É uma loucura. Sinceramente, é uma loucura que eu tô vivendo aqui. Eu sinto muita saudade de casa. Mas eu já não morava mais em Curitiba com a minha mãe, então isso, eu já morava 5 anos fora, então isso acabou que me preparou um pouco mais. Acho que pra quem sai da casa dos pais direto fazer um intercâmbio é um pouquinho mais difícil. Mas é isso aí, gente. Só queria contar pra vocês um pouquinho como é que tava a minha evolução no inglês. Eu acredito hoje que eu sou capaz, se eu precisar voltar para o Brasil agora ou daqui 3 meses, eu sou capaz de trabalhar e usar o inglês tranquilamente, não vou ter mais problemas. Claro que muitas vezes eu vou ter que perguntar 2 ou 3 vezes, porque eu faço isso. Mas valeu a pena. Hoje eu posso dizer valeu a pena, mas o meu inglês só deu esse salto de 2 meses pra cá, que eu tô morando aqui no Backpacker e falando inglês todos os dias. Porque só com a escola e falando português em casa e fazendo amizade com brasileiros, infelizmente, eu acho que meio que eu não aproveitei os meus primeiros 3 meses aqui. Não que eu não aprendi nada, gente, claro que não, mas foi bem mais lento o processo do que poderia ter sido, tá bom? Aproveitem a dica, quem tá vindo pra cá, eu sei que no começo vai ser difícil, você não vai entender nada. E, gente, quem tá no Brasil e fala que, eu tenho um inglês que eu sei me virar, quando chega aqui, gente, vocês se preparem. Porque quando a pessoa começa a falar com você e perguntar as coisas, tipo, pelo menos no meu caso, eu ficava olhando e, caramba, eu achava que eu sabia muito mais. E quando eu cheguei aqui, eu vi que o pouco que eu achava que eu sabia era nada. Acho que agora eu posso dizer que eu sei um pouco, tá bom? Aproveitem a dica. Eu sei que é chato, que você quer fazer amizade com brasileiro, que você sente falta de falar português. Mas se tá sentindo falta, grava vídeo que nem eu e fala bastante português aí, ó. 13 minutos falando português, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Desculpa de novo esse cenário aqui, gente. Eu quero fazer um vídeo sobre como é morar em backpacker, porque isso diverge muito opinião. Tem gente que ama e tem gente que odeia. Eu sou uma pessoa que amo. Então, quero fazer um vídeo pra vocês que, pra mim, é uma ótima escolha. Se você pegar um backpacker legal pra melhorar, improve your English. Alright? Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo.